Atualidade Jurídica. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica de hoje e só o que se fala nos últimos tempos é em reforma da Previdência. E evidentemente que a gente não vai perder nenhum tempo e convidar o Dr. Odilon Garcia Júnior e a doutora Jane Dias para falar sobre esse tema que é só o que tem se falado, né, doutor? Vamos falar um pouquinho mais para o nosso telespectador? Vamos lá. Agora sim, muito obrigado de novo pelo teu convite. E o que nós nos propomos hoje a conversar aqui no teu programa é essa, vamos dizer assim, essa reforma que surgiu aí na mídia, até sendo proposta por esse governo que agora é interino, e que nos preocupa muito, né? Porque nessa relação dos gastos públicos se foca, se enxerga sempre a Previdência como se ela fosse, vamos dizer assim, a solução, né? A solução para uma ajuda na diminuição dos gastos públicos. E aí se vão, os direitos acompanham isso, né? Aquelas expectativas. Porque quando a gente fala em Previdência, a gente tem que entender que isso é uma perspectiva de muito longo prazo. Quando eu entro para o sistema, eu estou enxergando lá, olha, daqui a 30 anos, daqui a 35 anos. De uma vida toda, praticamente. Uma vida toda. Então, isso desestimula. Né? Então, quando a gente chega, além da ausência de segurança que se cria, inclusive jurídica, para aqueles que já estão no sistema, olha, eu estou aqui já perto de me aposentar, o que vai acontecer? Vão mudar, vão elevar a idade? O que vai acontecer com a minha expectativa de aposentadoria? E não se sabe. E o que nós pretendemos aqui é justamente abordar esse tema. O que pode estar vindo aí, né, da relação que venha nesses direitos, uma diminuição dessa expectativa desse direito. E nós nos propomos hoje a conversar sobre isso. E vamos fazer isso, né, doutora Jane? Sim. Doutora, já existe uma proposta de reforma em discussão? Não, o governo ainda não apresentou uma proposta concreta ainda para o Congresso. Mas a gente tem escutado entrevistas com o ministro da Fazenda, entrevista com o próprio presidente em exercício, e o que tem se ouvido falar é que a tendência é que se aumente, se crie uma idade mínima para a concessão dos benefícios de aposentadoria que hoje não existe. E o que tem se falado é numa idade mínima de 65 anos. Né? E junto com essa estipulação de uma idade mínima, também se tem comentado a respeito da necessidade de tentar equiparar a idade do homem e da mulher para que elas sejam a mesma, ou no mínimo tentar aproximar um pouco mais. Porque o que acontece hoje, nós temos as aposentadorias concedidas para as mulheres numa idade inferior para aquelas que têm requisitos de idade e num tempo de serviço menor do que o homem também. Claro. Então, a tendência é que tente se unificar ou, no mínimo, diminuir a distância entre uma e outra. E, além disso, também, obviamente, vão vir reformas em relação à pensão por morte, os benefícios assistenciais, os auxílios doenças, né, que são benefícios que representam bastante gasto para o governo, os benefícios rurais, que hoje não existe custeio nenhum para ser concedidos, os benefícios, as aposentadorias por idade rural, também a tendência é que se aumente a idade. Né? Isso não é uma discussão que vem crescendo hoje, é uma discussão que já vem de longa data. O Brasil ainda é um dos poucos países no mundo que não existe idade mínima para aposentadoria. Então, principalmente com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, é inevitável que se crie uma identificação de idade mínima para aposentadoria. Agora, uma curiosidade minha, doutor Odilon e doutora Jane, se colocar essa idade mínima, é a partir de agora ou as pessoas que já contribuíram há 20, 30 anos atrás vão sofrer com essa... Agora, assim, normalmente se coloca aí uma regra de transição. Seria importante, por causa uma expectativa de confiança, vamos dizer assim, de legítima confiança nos direitos, né? Vamos dizer assim. Eu não tenho ainda o direito adquirido, porque eu não tenho a idade, mas eu tenho uma expectativa de direito. E aí, a regra de transição é muito importante para proteger essas expectativas de direito. Então, nós não sabemos o que vem, né? Qual é que é a proteção que vai ser dada, mas
nós entendemos que tem que ser dada essa proteção a essas expectativas. Porque senão, imagina assim, eu estou lá não tenho ainda o direito adquirido, mas estou muito próximo de ter. Como é que fica? E aí vai mexer, essa pessoa vai sair prejudicada. Seria prejudicado, então nós entendemos que tem que ter esse mecanismo que a gente chama de regra de transição. Doutora, e quais são os próximos passos? Na realidade, o que nós temos hoje é uma reunião entre as centrais sindicais e o governo, onde eles criaram um grupo de trabalho para tentando chegar num acordo em relação às novas regras. E nós já sabemos que os fóruns das centrais sindicais, que eles criaram um grupo desde 2010 para discutir as regras para uma futura transição na Previdência, e eles são firmes na questão de não ter idade mínima e de se manter a fórmula sem fator previdenciário, que é a fórmula 85 e 95, e sem a progressividade. E as centrais sindicais, elas defendem para isso que o governo aprove a lei dos jogos de azar, entre outros, e assim criaria-se receitas para tentar equilibrar. Para não mexer nessa reforma, para não ter essa reforma, é isso? Agora, se a minha opinião, assim, que o Brasil precisa passar limpo primeiro como funcionam os gastos públicos. Claro. Então, nos outros países, se a gente pensar em Europa, que é uma realidade, né, lá sim existe, né, nós falamos com um continente antigo, né, nosso berço da civilização, mas nós estamos falando do Brasil. Então, primeiro, tem que ter transparência no gasto público. Tendo isso, fica muito mais claro o que a Previdência Social traz, se traz prejuízo ou não. Né? Se as contribuições são suficientes ou não. Não sendo suficiente, efetivamente tem que ter reforma. Tá? E essa reforma tem que ser debatida com toda a sociedade. No meu pensamento, essa reforma agora está sendo colocada como uma solução para gasto público. Tá? Para tapar os furos que eles estamos com furo. A origem desse furo não está sendo tão debatida. Nós precisamos solucionar. Quem vai pagar a conta? É isso que está acontecendo. Quem vai pagar a conta? De algum lugar tem que tirar, né? De algum lugar tem que tirar. Tá? Mas se está se desenhando que quem vai pagar a conta, uma das parcelas da conta, vai sair da Previdência. Né? Mas tem o trabalhador, né? É o trabalhador. Sim. Mas tem se defendido que, a princípio, essa reforma vai acabar sendo concretizada no ano que vem. Né? Porque agora nós temos um governo em exercício que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Com muitas incertezas, na verdade. Com algumas incertezas, talvez não se saiba se ele teria força para aprovar, né, nessa provisoriedade, se teria força para aprovar uma reforma previdenciária. E nós temos aí uma eleição que também se aproxima, então tudo indica que nós teríamos uma reforma previdenciária para o ano que vem. Doutor, e evidentemente que alguns direitos seriam preservados, né? Quais são que ficam resguardados em uma futura Existe reforma? essa questão que o doutor Odilon estava comentando. Nós temos aí, provavelmente, a criação de uma regra de transição para tentar resguardar um pouco, pelo menos, aquelas pessoas que já estão filiadas no sistema. Se vai se criar uma regra de 65 anos, se essa regra vai ser aplicada também às pessoas que já estão no sistema, se vai se criar um meio termo para as pessoas que já estão no sistema, mas de um outro lado a gente tem aquelas pessoas que possuem o direito adquirido, ou seja, aquelas pessoas que até a véspera da edição, da promulgação da nova lei, elas já tenham implementado os requisitos para aposentadoria. Essas pessoas tem seu benefício de aposentadoria garantido. É isso que eu tinha, a minha dúvida era essa, quando eu lhe perguntei, fiz esse questionamento anterior, que na verdade tem pessoas que já têm direitos, né, que não pode mexer. Tem pessoas que têm o direito e não exerceram. Exatamente. Essa é a diferença, não preciso exercer. Eu preenchi os requisitos legais, eu já estou, né, com aquele direito adquirido, posso exercer depois. Não quer dizer que talvez ela não seja atingida de alguma forma. Daqui a pouco eu tenho garantido o meu direito à concessão, mas muda a forma de cálculo. E daqui a pouco vai ser calculado de outra forma. Ela não perde o direito, mas não quer dizer que o direito vai ser exatamente daquela forma que é anterior. Claro. Bom, e como os segurados devem agir para resguardar esses direitos, doutora? Olha, agora, se eu entendo que nesse momento
como nós já conversamos no programa anterior, é muito importante que os segurados procurem um profissional especialista em previdenciário que vai estar avaliando aquela questão dele, porque assim, é muito diferente do caso a caso. Cada indivíduo tem uma história elaborativa, tem questões diferentes, então é muito importante que ele procure um advogado que vai fazer todo um mapeamento a respeito do que pode ser buscado ou não, avaliar junto ao INSS o que está direitinho dentro do INSS, o que pode vir a dar problema numa concessão de um benefício, né? E então está garantindo o futuro desse segurado. Claro, e doutora, para buscar a aposentadoria antes da reforma, que tempos de serviço os segurados podem utilizar para isso? Isso é aquela questão que a gente estava falando do direito adquirido. Quem conseguir implementar os requisitos para a aposentadoria que ele almeja até a véspera da promulgação da nova lei, ele tem seu benefício garantido. Mas aí, o que a gente estava falando, não quer dizer que ele não vai ser atingido. Ele Sim. pode ser atingido por outras regras aí no meio. Mas nós temos aquela questão, por exemplo, aquele segurado mais precavido, hoje ele já está procurando um advogado. E hoje ele pode estar buscando, eu tenho só homem, eu tenho só 30 anos de carteira, mas eu posso buscar 5 num tempo de aluno aprendiz, 5 num tempo de serviço rural, um tempo de serviço especial. Mesmo que esse tempo não seja reconhecido administrativamente no INSS, a gente já pode estar postulando no INSS, ingressando com uma ação judicial e aí sim ele vai ter as regras de hoje garantida e de nenhuma forma, se concedido o benefício, mesmo que seja judicial, ele não vai ser atingido por uma regra nova. Então a dica é para que as pessoas que estão nos assistindo que possam estar dentro desse quadro, que procurem um profissional para se orientar. Isso, né, doutora João? Planejamento. Planejamento. Né? Planejamento. Não deixe para fazer isso assim às vésperas, na última hora. Olha, agora sim estou aqui saindo da empresa ou pensando na minha aposentadoria e quero ver isso aqui daqui. Não. É importante já antecipar aquela que a gente vem comentando aqui. A prevenção. Né? É tudo, né? Doutora, tem mais uma perguntinha antes de nós encerrarmos o nosso bate-papo aí. Qual foi a última reforma que ocorreu na Previdência? A última pequena reforma que aconteceu na Previdência foi recentemente, no ano passado, né, com a adição da fórmula 85-95, onde a mulher com a soma da idade com tempo de serviço se aposenta com a somatória de 85 pontos e o homem com somatória de 95 pontos. E essa talvez seja uma das grandes distorções que foram criadas no sistema, dizem os especialistas, né? Não que nós sejamos contra a fórmula sem a incidência do fator previdenciário, mas os especialistas dizem que só nessa questão da edição dessa norma, nós já tivemos um aumento nos benefícios concedidos para as mulheres em torno de 30% e nos benefícios concedidos para os homens em torno de 15% a 17%. Então, talvez essa seja uma das distorções que ocorrem no sistema, assim como as aposentadorias especiais, que os segurados acabam se aposentando muito jovens, né? E isso tudo está criando essa problemática no sistema previdenciário. Claro. Doutor Odilon, posso deixar uma dica para o nosso telespectador que nos assistiu até agora aí? Que procure rapidamente um profissional de sua competência e que possa esclarecer um pouquinho mais dessas dúvidas que existem, né? Se é que existem para essas pessoas que estão nos assistindo. Com certeza. Um debate, uma consulta, uma análise, não precisa ser um encaminhamento já, né? Mas olha, eu estou na expectativa aqui, quanto tempo falta? Fique atento, Quantas contribuições faltam para a minha aposentadoria? Isso é importante ser visto, ainda mais na iminência de uma reforma, é importante que seja encarado com muita seriedade. Isso. Depois disso eu vou correndo procurar um profissional de competência, né? Para não ficar para trás, não é isso, doutor? Com certeza. Esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, quando a gente falou de reforma da Previdência, que aliás não foi nós que falamos. Isso aí está acontecendo em todas as capas de jornais, televisões, é isso, né, doutora? Então a gente só atualizou um pouquinho mais, né? Obrigado, doutora, por participar conosco aí. Obrigado, doutora Odilon. Esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, quando a gente falou, como eu disse agora há pouco, de reforma da Previdência, que todo mundo está falando sobre esse tema. Então você que nos assistiu aí, procure um profissional de sua confiança e, evidentemente, que trate desse assunto que é muito importante. Né, doutor? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, obrigado pela sua audiência. Esperamos encontrá-lo no próximo programa. Até lá.